Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. O tema que vamos trabalhar na noite de hoje é família. Vamos discutir algumas características, alguns ensinamentos, para que possamos nos situar, nos sintonizar com a família que temos, em que estamos. Alguém já disse que neste planeta Terra existem dois tipos de família: as famílias que têm problemas e as famílias que têm muitos problemas. Não há família sem problema nessa terra. E nós gostaríamos de focar hoje justamente o problema relacionamento, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades que temos de entender e aceitar, de conviver. Dessa forma, ficará mais fácil para nós entendermos a mensagem do Senhor Jesus. E se nós entendermos mesmo como é que se formam as famílias e qual é a nossa participação, mais fácil ainda a gente vai se readaptar às nossas necessidades. A tradição cristã mostra para todos nós, desde o Velho Testamento, no livro Gênesis, a formação da primeira família aqui na Terra. Vamos passar rapidamente em revista aquilo que o livro sagrado traz, porque sempre há alguns ensinamentos muito interessantes, algumas situações que nos chamam à lógica e ao raciocínio. O livro sagrado diz que no sexto dia, o Criador, Deus, já havia estabelecido todas as coisas na terra. Estava tudo no seu devido lugar, inclusive os animais, mas ainda ele não havia criado o ser humano. E então resolve o Criador a criar o ser humano. Faz um homem de barro e sopra nesse homem de barro, nas suas narinas, o sopro da vida. E aquele homem de barro já se transforma num homem de carne e recebe o nome de Adão, primeiro ser vivente segundo a tradição cristã aqui na terra. Mas o Criador observa que os animais viviam aos pares para possibilitar novos corpos, para que novos espíritos habitassem esses animais. Entendeu então o Criador que o homem precisava de uma companheira, senão ele ia ficar solitário no meio da criação. E aí então, diferentemente do que fez para criar Adão, o Criador induz Adão a um sono profundo, adormecendo-o profundamente, retira de Adão uma costela e, trabalhando esta costela, ele forma Eva. E o interessante notar que no mito da criação, porque é mito, nós vamos perceber que Deus criou Adão e Eva já na condição de adultos, contrariando a lei natural. Então eles não passaram pela concepção, não passaram pela gestação, pelo nascimento, infância, adolescência e tudo mais, mas receberam de Deus a orientação de que era preciso crescer e se multiplicar. Mas crescer como, se já eram adultos? Então o entendimento que nós precisamos ter a respeito dessa orientação divina ao primeiro casal da terra é que eles deveriam crescer como seres humanos, como os espíritos, como seres intelectuais, morais e assim sucessivamente. De imediato aparece no livro sagrado que Adão e Eva tiveram dois filhos, que nós todos conhecemos, se tratando de Abel e Caim. E também não se fala na figura, no período de adolescência, de criança e adolescência deles. Eles já aparecem também na condição de adultos. Então a primeira família estava formada: Adão, Eva e os dois filhos. Numa determinada época era preciso fazer as oferendas a Deus relativo ao trabalho que eles executavam. Como Abel era um pastor de ovelhas, ele entregou a sua oferenda a Deus relacionada às suas atividades, e Deus ficou maravilhado, diz o livro sagrado, se interessou muitíssimo, valorizou muito a oferenda e Abel.
E quando Caim, que era um agricultor, entregou a sua oferenda, Deus não deu a mínima, nem prestou atenção, nem ligou para Caim. E também não explicou por quê, e Caim ficou ensimesmado e foi se entristecendo, e da tristeza para raiva, não podia se vingar de Deus, se vingou de Abel, tirando a vida de Abel. É o primeiro problema de relacionamento entre irmãos aqui na face da terra, relatado no mito da criação, não é? Como uma lição para todos nós, de que aqui, enquanto somos espíritos imperfeitos, ainda vamos ter muita dificuldade de relacionamento uns com os outros, em maior ou menor grau. Bom, mas Caim então deixou a família, que era de 4, com 3 pessoas. E Caim resolve fugir, porque a consciência lhe pesava. E aí então, ele sabia que Deus iria buscá-lo para reprimi-lo, repreendê-lo. E assim o fez, mas de qualquer forma ele correu para uma situação, umas terras muito longe, as terras de Nod. E lá, quando ele se estabeleceu, depois de ter levado uma bronca de Deus, Caim encontrou uma mulher, se casou com ela e essa mulher lhe deu um filho. De onde surgiu esta mulher? Sendo que havia só Eva, que havia nascido de Adão, e diga-se de passagem, carne de segunda, a costela, não pelas vias naturais. E de repente aparece uma outra mulher no Velho Testamento, e isso mostra para todos nós que é um mito, e alguém que escreveu isso não tinha as informações necessárias, mas tinha o interesse de dar um ponto de partida para a presença dos seres humanos aqui na terra e da vida em família. E Caim foi tocar a sua vida. Diz ainda o livro sagrado que a família de Adão tornou a crescer. Quando estavam Adão e Eva com 130 anos, tiveram mais um filho chamado Sete. E Sete, como Caim, também encontrou uma mulher, também se casou com ela. E ela também lhe deu filhos. De onde surgiu essa mulher também? É a mesma situação de Caim. Mas, mais uma vez, é tão somente uma forma de exprimir como as coisas devem acontecer. O homem e a mulher se unem para proporcionar novos corpos, para que novos espíritos habitem a terra. Adão saindo do barro é uma explicação, vamos dizer assim, fantasiosa, de que os corpos biológicos aqui da terra saíram da própria essência da terra. Isso a ciência já fala, e a doutrina espírita no Livro dos Espíritos vai dizer que no momento adequado da formação do planeta, do desenvolvimento do planeta, a vida latente no planeta possibilitou a criação de corpos. Então Adão sai da terra sinalizando essa característica de que o planeta já tinha condições de dar uma vida biológica aqui, e assim fez. E Eva, saindo da carne de Adão, mostra para todos nós que o corpo procede do corpo. A carne fornece carne para um novo corpo, e Jesus vai falar isso para nós no seu evangelho, quando ele fala que o que é do corpo é corpo, o que é do espírito é espírito. Há uma divisão. Então o Senhor Jesus vai dizer isso para nós mais à frente. De qualquer forma, a família precisava crescer. Para encerrarmos essa questão de Adão e Eva, que aos 130 geraram mais um filho, o livro sagrado diz ainda que Adão teria vivido mais 800 anos, tendo desencarnado aos 930, e tendo muito mais filhos e filhas. Ou seja, é para distribuir vida humana na terra. Então as famílias se formam no sentido de possibilitar a vinda de novos espíritos aqui para a terra. E assim tem acontecido nesses milhões de anos de evolução do princípio biológico e inteligente aqui na terra. Mas como é que se formam as famílias? Essa foi formada direto por Deus, segundo aqueles que escreveram o Velho Testamento. Mas e as famílias humanas? De que forma elas acontecem aqui na terra? Há 2 métodos, basicamente. O primeiro dele é o automatismo. É o que nós poderíamos entender como reencarnação automática do espírito. Quando ela se dá?
quando o espírito não tem condições no mundo espiritual de ter consciência, de saber o que está fazendo lá, onde está, o que está fazendo, o que deveria fazer. Quando o espírito ainda vive uma situação de entendimento muito baixa, ele não tem nenhuma consciência espiritual, então ele reencarna automaticamente, ele desencarna e ele reencarna, não importa quem é a mãe, quem é o pai, porque não faz diferença em função da característica espiritual ainda está muito baixa. Esse é o automatismo que existe ainda na nossa Terra. No nosso planeta ainda existe reencarnações automáticas na formação de famílias. Quando nós vemos aquelas coletividades da África negra extremamente subdesenvolvidas sob todos os aspectos, os aborígenes australianos ou os índios que ainda não foram civilizados, os poucos que restam ao redor do mundo, os espíritos reencarnam segundo as possibilidades prementes, sem nenhum tipo de planejamento, que é o segundo tipo de reencarnação, de formação de família aqui na Terra. Mas para nós, seres humanos, as coisas começaram a se transformar num determinado ponto. E é André Luiz que vai explicar para nós como as coisas se deram. No livro Evolução em Dois Mundos, que é um dos livros mais extraordinários que a psicografia já produziu aqui na Terra, e pelas mãos do Chico, ele nos explica como se dá planejadamente a vida em família. Tudo começou entre 100 e 50 mil anos atrás, quando nós, seres humanos, que vivíamos nas cavernas, ainda não falávamos. Não tínhamos a linguagem articulada, nós não conversávamos. Qual era a linguagem que nós utilizávamos nas cavernas? Não tínhamos construído casas, aldeias, nada. Era vida no campo e se protegendo debaixo de árvores, debaixo de moitas, em cavernas onde encontrávamos e assim sucessivamente. A linguagem que nós utilizávamos era dos gritos, dos berros, dos grunhidos, dos uivos, mais ou menos como a gente ainda usa hoje em família. Ou não usamos mais? Os espíritas eu sei que não usam, mas o mundo lá fora usa ainda muito de grito, muito de resmungo, de grunhido, de berro, porque não consegue articular a fala ainda quando estão de cabeça quente. Depois pedem desculpa. Eu não devia ter falado daquele jeito, você me desculpe, eu estava de cabeça quente. E aí é que está a explicação da coisa. Diz André Luiz que quando nós começamos a falar há cerca de 150 mil anos atrás, e essa hipótese que André Luiz, hipótese não, este fato que André Luiz nos fala desde a década de 50 do século passado, foi comprovado agora com o projeto Genoma. Houve uma alteração genética em nossos corpos biológicos aqui na Terra, há 100 mil anos atrás, que possibilitou o desenvolvimento da fala, diz Francis Collins, o gerente geral do projeto Genoma. Mas vamos continuando com André Luiz. Quando nós começamos a desenvolver a fala, junto com o desenvolvimento da fala, também veio o desenvolvimento do pensamento, porque era preciso pensar para falar e pensar para entender o que estava sendo falado para nós. E chegou um instante que nós começamos a pensar 24 horas por dia, falando e pensando 24 horas por dia. Nesse instante, diz André Luiz, aconteceu um fenômeno muito interessante. O nosso espírito, que antes vivia preso só no corpo físico, com atividade psíquica 24 horas por dia, passou a se desprender do corpo quando o corpo dormia e a se ver no mundo dos espíritos quando o corpo morria. Então nós começamos a conhecer o mundo espiritual quando nós passamos a pensar 24 horas por dia. Continuemos com André Luiz. Ao ir ao mundo dos espíritos, já não sabíamos nem explicar as cavernas, quanto mais o mundo espiritual. O espírito se assustava. Em se assustando, ele se sentia sozinho, solitário. E deveria haver formas espirituais não muito conexas, dada a sua formação espiritual ainda muito incipiente, muito no começo. Então ele se assustava muito e queria reencarnar rapidamente. Então esse espírito dava um jeito de se aproximar daquela coletividade da qual ele tinha saído e fica procurando uma mãe disponível para ele reencarnar. Então ele mesmo
Poderíamos dizer que ele faz como que um planejamento pessoal, sem levar em conta quem está lá. E aí ele programa, ele vai e tenta até conseguir reencarnar de novo, porque a vida social na carne lhe dá mais segurança. Façamos um parênteses. Em Lei de Sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, logo na primeira questão do capítulo, a questão 766, Allan Kardec pergunta para os espíritos se a vida em sociedade é um dever natural. E os espíritos disseram que sim, nós temos por dever natural viver em sociedade. Ora, a sociedade é formada por famílias, então é uma obrigação viver em família. Tanto que na última pergunta do capítulo, a questão 775, Kardec pergunta à espiritualidade o que ocorreria, o que aconteceria, qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família. E os espíritos disseram que seria o recrudescimento do egoísmo. Então nós precisamos viver em família para corrigir o nosso egoísmo, quebrar o nosso orgulho e nos induzir ao amor ao próximo, à humildade, à tolerância e tudo mais. Voltemos então a André Luiz. Imaginemos a situação. Nos vendo no mundo dos espíritos, conhecendo o mundo dos espíritos, e voltamos ao corpo físico, seja para a reencarnação ou quando o corpo acorda, e a gente traz as impressões do mundo espiritual. É quando o homem começa a construir as ideias de Deus, das religiões e assim sucessivamente. Mas o que nos interessa é que André Luiz nos informa que quando nós passamos a conhecer os dois da vida, nós passamos a ter responsabilidade diante da vida. A partir desse instante que nós adquirimos a consciência da existência do mundo espiritual e do mundo corporal, nasceu em nós a responsabilidade moral. Isso significa que a gente passou a ser inscrito na lei de ação e reação. Então, as coisas começaram a se dar de forma diferente. Aquele homem, aquela mulher, aquela jovem, aquela criança com quem eu me relacionava bem lá nas cavernas, fez com que nós construíssemos laços de afetividade emocional. Esses laços, quando são construídos em ligações afetivas positivas, se transformam em laços espirituais, segundo Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente vai criando um laço de família, chamado laço de família pelas vias espirituais. Não importa se é agora ou numa outra existência ou no mundo espiritual, onde a gente encontrar essa pessoa, esses laços vão falar mais forte e a gente vai se identificar, vai se entender e vai viver bem. Mas o contrário também é verdadeiro. Aqueles laços que, ao invés de serem afetivos, espirituais, se transformaram em desequilíbrios emocionais, porque houve prejuízo nas relações, aquelas pessoas às quais eu prejudiquei, aquelas pessoas com as quais eu digladiei, eu briguei, enfim, litigiamos, produzi prejuízo, os laços não são espirituais. Os laços são, muitas vezes, de ódio, de raiva, de rancor e assim sucessivamente. Esses laços, quando do retorno do espírito na convivência daquele que foi o seu problema ou daquele que lhe foi o causador, não se transforma em laços espirituais, se transforma em laços familiares pelos vínculos do corpo. Então, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ouvir de Santo Agostinho que há dois tipos de família aqui na Terra, segundo a ótica do Espírito. Um pelos laços espirituais e outro pelos laços corporais. É por isso que às vezes dentro da nossa família tem pessoas com as quais a gente não se identifica de jeito nenhum, tendo o mesmo sangue. E é por isso também que a gente encontra uma ou outra pessoa fora do círculo familiar, que a gente se dá bem rapidamente e parece que a gente se conhece há séculos. E em verdade muitas vezes se conhece mesmo. São laços criados ao longo do nosso processo reencarnatório. De qualquer forma, nós vamos então ter que ouvir Jesus, quando ele fala: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, antes que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue, te coloca na prisão e de lá você não sai antes de pagar o último ceitil. O Senhor Jesus está dizendo que nós precisamos aproveitar a oportunidade de estarmos com aquelas pessoas problemáticas para nós, e quase sempre nós achamos que o problema é o outro, mas às vezes o problema somos nós, se não nessa existência, começou lá atrás, que
que é preciso se reconciliar antes que o juiz. O juiz é a nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está na consciência de cada um. Ora, é a minha própria consciência que vai me alertar do erro cometido. Por isso que a gente tem dor de consciência, a gente se arrepende. É por isso que a gente de vez em quando fica assim meio down, por conta de coisas erradas que fez. É a consciência que está alertando. E essa consciência vai me dizer que eu preciso retomar o caminho com aquela pessoa para corrigir o que foi feito de errado. Então, se eu vou ter que voltar com essa pessoa, significa que eu vou ter que planejar numa das minhas próximas existências o retorno dessa pessoa. E aí então passa a haver o segundo aspecto de reencarnação, que é o planejado. Nós planejamos as nossas famílias. Vamos ao Evangelho de Jesus mais uma vez. Depois as coisas ficam mais claras ainda com o Livro dos Espíritos. Todos nós conhecemos a passagem do Senhor Jesus dialogando com Nicodemos, o doutor da lei, acerca da necessidade de nascermos de novo, para atingirmos o reino dos céus. E no meio do diálogo, o Senhor fala para Nicodemos o seguinte: o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Ninguém sabe de onde Ele vem e nem para onde Ele vai. Quando o Senhor Jesus fala que o Espírito vem de algum lugar e vai para algum lugar, Ele está apresentando para nós a imortalidade do Espírito. Ele está dizendo que o Espírito existe antes do corpo, tanto que ele sopra a vida onde ele quer. Se ele quer, ele está consciente no mundo dos espíritos, que à época ninguém sabia, mas hoje nós sabemos. E ele volta para o mundo dos espíritos. Então o Senhor nos apresenta a imortalidade e fica sendo então a vida material, passageira, em família. Mas se o Espírito sopra a vida onde ele quer, o que isto significa? Se ele quer reencarnar em determinado lugar, segundo Jesus, nós podemos deduzir que ele sabe onde é que ele está pedindo para nascer. E se ele sabe onde ele está pedindo para nascer, significa que ele conhece outros lugares, mas escolheu aquele. Então o Espírito tem várias opções. E em tendo várias opções, ele vai ver daquilo que melhor lhe atende às necessidades, os motivos e os objetivos da reencarnação. E aí o Espírito então escolhe nascer ali. Se ele está escolhendo ali, significa que ele conhece papai e mamãe, aonde moram, quem já está lá esperando ele, quais são as condições morais, espirituais, psicológicas e tudo mais. É fácil deduzir só dessa frase do Senhor Jesus. Mas com a doutrina espírita, as coisas ficam muito mais claras. Allan Kardec, a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos, pergunta a espiritualidade maior: quando o espírito está no mundo dos espíritos, antes de encarnar na terra, ele sabe que tipo de vida ele vai ter aqui na terra? Sim. Tanto sabe que é ele próprio que faz o seu planejamento. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Bom, então nós, antes de reencarnar lá no mundo dos espíritos, nós planejamos a nossa existência. É como se Kardec perguntasse: sim, nós planejamos. Aí Allan Kardec começa a perguntar: o que leva em conta o espírito para planejar a sua existência? O espírito observa, em primeiro lugar, o que lhe falta para atingir a perfeição. Então nós vamos fazer um planejamento de vida com um objetivo maior de buscar a perfeição, ou seja, de progredir moralmente, espiritualmente. Na questão 132 do Livro dos Espíritos já estava escrito isso, que a gente reencarna para progredir. Vai ter provas, vai ter expiações, mas é para progredir. Então ninguém nasce para sofrer. Nós nascemos para progredir, a opção nossa é para o progresso. Mas é obrigado também o espírito, dizem os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, a olhar para trás e ver com quem ele conviveu, com quem ele está envolvido em dívidas espirituais. Quais são as possibilidades? Quem é que ainda está no mundo espiritual vinculado ao seu passado, às suas experiências anteriores, para que ele possa planejar uma nova vida? Com base nessa informação, nas suas tendências, nas suas aptidões, no seu estado evolutivo, naquilo que ele já conquistou, naquilo que ele já faliu, naquilo que ele já falhou, e nos espíritos que estão lá, ele vai traçar uma vida de provas e expiações, planejando uma família aqui na Terra para receber. Kardec então pergunta para os espíritos:
Não seria mais lógico o Espírito pedir provas mais leves aqui na terra? Que é o que todos nós queremos, não é? Sempre coisas mais leves, problemas pequenos e situações menos complexas. E os Espíritos disseram que isso não acontece no mundo dos Espíritos, porque quando nós estamos lá, a gente enxerga de verdade quais são os nossos verdadeiros interesses, e aí a gente planeja para o Espírito e não para o homem corporal. E aí a gente pede às pessoas e às situações nas quais a gente realmente tem necessidade, chegando a pedir mais do que tem condições de executar, e os Espíritos, representando a bondade divina, não deixam a gente planejar aquilo que a gente não tem condições. Ou seja, a maioria de nós outros aqui na Terra pediu e está passando por aquilo que tem condições de passar. Basta tomar decisões adequadas, raciocinadas, meditadas, orientadas pelo Evangelho de Jesus, que as coisas vão dando certo. Bom, então, se o Espírito tem que planejar a sua existência, a primeira coisa que ele tem que arrumar aqui na Terra é alguém que lhe dê um corpo físico. E quem dá corpo físico para o Espírito, se não a mamãe e o papai? Pois é, aquele Espírito que Jesus disse que sopra a vida onde Ele quer, perguntemos, ele pode chegar lá e conectar, entre aspas, o perispírito dele naquele óvulo fecundado sem mais nem menos? Não pode. Mamãe e papai têm livre-arbítrio, pode ter muitas culpas, mas tem direitos. Então o Espírito não pode chegar lá e escolher esse casal, vou reencarnar aqui. O que é que ele precisa fazer? Pedir para a mamãe e para o papai recebê-lo aqui na terra, fornecer um corpo para ele. E aí começam os nossos problemas no mundo dos espíritos. Por quê? Porque os espíritos com os quais normalmente, vamos conversar sobre situações comuns aqui na Terra, da grande maioria. Normalmente os espíritos com os quais nós vamos reencarnar já são velhos conhecidos nossos, nas mais diversas possibilidades de posição nas vidas anteriores. Às vezes já foram nossas mães, nossos pais, nossos tios, nossos irmãos, nossos primos, enfim, mas nos conhecem. Mas vamos dizer que não nos conhecem. Se não nos conhecem, eles têm direito a ver a nossa ficha reencarnatória, a nossa ficha espiritual. E aí eles sabem muito bem quem é que está pedindo para eles uma oportunidade para nascer aqui na Terra. Eu fico imaginando, ainda não perguntei isso para minha mãe nessa vida, acho que não tenho coragem de perguntar, se ela toparia ser minha mãe de novo na outra existência. Eu tenho quase certeza, bom, coração de mãe pode tudo, mas eu acho que eu precisaria usar alguns argumentos. Lá no mundo dos espíritos não foi diferente. Com certeza eu precisei, o que eu precisei fazer com a Dona Maria, hein? Sei dar um lero na Dona Maria, passar uma conversa nela. Dona Maria, eu preciso reencarnar. Então, eu estava olhando o meu mapa genético, minhas necessidades, seria ideal eu reencarnar com a senhora. Ela olhou para mim e disse: ninguém merece. Outra vez você comigo e agora na condição de filho. Falei: Dona Maria, vai ser bom para a senhora também, vai ser bom para mim, muito mais. Eu melhorei muito, eu fiz vários cursos aqui, estou pretendendo até ser palestrante espírita. Você não me convence, o umbral está cheio de palestrante espírita. E conversa vai, conversa vem, e eu já devia estar de joelho no milho, pedindo pelo amor de Deus para ela me receber aqui na terra. E coração de mãe é mole, ela deixou. E aí nós precisamos convencer o seu Miguel, que também já me conhecia de outras existências. Seu Miguel, eu preciso nascer do senhor. Eu sei que eu vou dar trabalho, porque o senhor me conhece, mas eu sei também que o senhor é um homem bom, vai saber me educar, e eu prometo a vocês dois devolver todos os cuidados que vocês tiverem comigo quando vocês estiverem na velhice. Essa é a promessa que todos nós fazemos. É a última parte da promessa. Me recebe nos braços que eu devolvo todos os cuidados na velhice de vocês. Vou cuidar de vocês, vou visitá-los, vou ampará-los, vou entendê-los, vou aceitá-los. Estamos fazendo isso? Foi uma troca. Eles cuidam de nós quando a gente for pequenininho, nós vamos cuidar deles quando eles estiverem velhinhos. Precisamos repensar.
Porque eles fizeram o favor de nos conceder um corpo para a gente reencarnar aqui na Terra. E segundo a questão 132, repetindo, nós só progredimos se reencarnarmos. Se não reencarnarmos, não progredimos. Então é uma bênção. Papai e mamãe então concederam a bênção maior, que é dar um corpo para nós. Ora, se nós fizemos um acordo com papai e mamãe e eles nos aceitaram, nós já sabíamos naturalmente, por restante do programa reencarnatório até deles, e para inserir no nosso, quem seriam os outros filhos deles, consequentemente quem seriam nossos irmãos. Então nós já saímos do mundo dos espíritos sabendo até quem seriam os nossos cunhados e as cunhadas. Era só olhar o planejamento reencarnatório de todo mundo. Não estava escondido de ninguém. Então nós já sabíamos onde papai e mamãe iam morar, com que idade deles nós íamos chegar aqui na Terra, qual que era a religião da família, meio social, condição financeira dos dois, condição moral, tudo isso nós sabíamos deles. E fizemos o acordo de reencarnar com eles. Aí, aqui na Terra, de vez em quando a gente escuta, claro que não é no meio dos espíritos, aquelas reuniões familiares, onde vai se reunir a família no domingo, ou no Natal, ou na Páscoa, e aí a gente fala assim, eu não vou não, meu irmão vai estar lá, não me dou com ele. Ah, eu não vou porque aquela cunhada faladeira vai estar lá. Quem é que sofre as consequências disso? Papai e mamãe sofrem as consequências disso, porque não vê a família reunida e é o sonho deles. Então a gente não passa por cima do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nem por conta de papai e mamãe. E queremos ter uma família boa. E queremos ter uma família sadia, saudável. Não tem jeito. Mas nós precisamos observar um dado muito interessante. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem no Brasil hoje cerca de 3.500.000 órfãos. O que é órfão mesmo? Sem papai e mamãe. Por quê? Mundo de expiação e prova. É mundo de expiação e prova. Então, precisamos repensar. Se eu quiser um papai e uma mamãe melhor, ou ter um papai e uma mamãe melhor na outra vida, eu preciso cuidar bem desses. Não importa de que jeito eles são. Importa que eu preciso dar um jeito de me relacionar bem com eles. Fazer a minha parte, para ter direito a um novo papai e uma nova mamãe na outra existência. É assim que nós precisamos pensar. Bom, mas aí o espírito continua fazendo o seu planejamento reencarnatório. Ele vai definir várias coisas, sexo do corpo e tempo de vida. E o tempo de vida é muito importante em família, porque nós definimos o tempo de vida, e vamos imaginar, vamos pegar a idade média do brasileiro hoje, cerca de 75 anos. Vamos imaginar um espírito que planeja viver 75 anos aqui na Terra. Ora, os outros espíritos que vão reencarnar junto estão contando que ele viva até os 75 anos. Significa dizer que se esse espírito se ausentar do mundo material antes da hora, vai fazer falta no planejamento dos outros. E quando é que a gente se ausenta antes da hora? Quando a gente comete o suicídio voluntário e involuntário. Então eu judio do meu corpo físico, eu judio das minhas condições materiais aqui na Terra, o meu corpo não aguenta chegar ao prazo, eu desencarno antes, e o tempo que faltou da minha vida na vida alheia? Prejuízo que eu vou ter que carregar para corrigir nas próximas existências. Fora a necessidade de reencarnar e reviver ou viver aqui na Terra o tempo que ficou faltando na outra vida. Kardec se preocupou com isso. Ele perguntou para os espíritos por que da morte precoce aqui na Terra. É a questão 199 do Livro dos Espíritos. Por que se morre tão tenramente aqui na Terra? Quase sempre é restos de vidas anteriores. Se eu encurtar minha vida aqui pela viciação, vamos imaginar o espírito encurta por 10 anos, não tem um amor que cobre uma multidão de pecados, vai ter uma vida só de 10 anos, para repor o planejamento que faltou na outra existência. Então é muito importante cuidarmos da saúde do corpo físico, para vivermos aqui tanto quanto planejamos, ou mais. Bom, dando sequência no planejamento da família, já vimos um planejamento para a família que vai receber nosso espírito aqui na Terra. Mas aí o espírito tem que perguntar para si mesmo, se quando ele estiver na condição de adulto, se ele precisa constituir uma família. Quando eu atingir a posição de adulto, terei necessidade kármica, reencarnatória, provas e expiações?
advindas da vida conjugal? A maioria esmagadora aqui na terra, sim, tem que planejar uma vida para si mesmo. Nada de viver solteiro a vida inteira. Isso é para missionários. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, e assim sucessivamente, Divaldo Franco. A maioria de nós, para constituir família. Para quê? Para dar continuidade ao processo de recondução de espíritos do mundo espiritual para o mundo físico e a oportunidade de nos posicionarmos em conjunto aqui na Terra. Bom, então se eu vou ter que arrumar um cônjuge aqui na Terra, isso tem que estar planejado no mundo dos espíritos? Tem. E aí lá no mundo dos espíritos a gente vai ver as possibilidades. Quais seriam os cônjuges necessários para que nós pudéssemos nos encontrar aqui na Terra? Deve ter uma lista de uns 200 ou 300 para a gente escolher um por prioridade de solução de problemas aqui na Terra. E aí a gente precisa convencer esse cônjuge a reencarnar com a gente, ou o cônjuge nos convencer. Mais ou menos assim: fiquei sabendo que você vai reencarnar, olha que interessante, eu também vou. Puxa, nós vamos reencarnar no Brasil, é verdade. Nossa, você tem umas coisas aí que me ajudam, que poderiam me ajudar, eu tenho umas coisas que poderiam te ajudar. A gente já teve umas experiências infelizes aí para trás, mas estamos meio um pouco diferenciados agora. Vamos dar uma reencarnada junto. É feito um acordo. Topo. O cônjuge topou. Sabe o que é interessante? Quando a gente encontra o espírito que planejou com a gente aqui na Terra, quando a gente encontra ele, é quando nós estamos aqui buscando desenvolver a nossa vida, e quando vai chegando aquela data e aquele ser aparece, os olhos acendem como dois faróis. Para a mulher achou o príncipe, para o príncipe achou a princesa. E os dois estão pensando que achou a alma gêmea, mas na verdade não é a alma gêmea, é a alma para gemer na vida matrimonial. É por isso aquele impacto, porque é a concretização do que planejou, para dar sequência na vida. Mas existe um tal de livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Então, se eu entrei aqui na Terra e não fiz nada do que planejei, comecei a ter uma vida torta, eu não vou encontrar o cônjuge. Ou se eu encontrar o cônjuge que foi planejado, ele poderá dizer para mim que não me quer daquele jeito, porque não foi daquela forma que ele tratou. Então existe o livre-arbítrio. As coisas podem não dar certo em função do desequilíbrio de um ou de ambos. Fora o desequilíbrio maior ainda do livre-arbítrio, quando a gente sai para a vida, dando tiro para todo lado, e acaba acertando no lugar errado, e aí já assumiu o compromisso diante dos homens, e tem que arcar com ele, com a responsabilidade. Mas vamos tocar nosso barco. Se fez acordo com o cônjuge, também será preciso dar sequência à família. Vai ser preciso conhecer a sogra e o sogro, e vai ser preciso conhecer os filhos que virão desse matrimônio. Tudo conhecido. Quem são os nossos filhos? Espíritos que já conviveram conosco. Às vezes já foram nossos filhos, às vezes já foram nossos pais, às vezes já foram nossos comparsas de crime, às vezes foram nossos amigos de boteco. E vem à Terra segundo as necessidades, para que a gente forme a nossa família e se estruture. Ninguém está aqui em família por sorte ou por azar. Estamos buscando um planejamento de crescimento dos nossos espíritos. Qual é a nossa posição? A de Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então nós precisamos ouvir Jesus, que tem todas as orientações necessárias para a vida em família. Quais são, lá do Evangelho, quais são as medidas que nós precisamos tomar para consertar a nossa posição na família, ou para consertar a nossa família? É simples. Simples. Segundo Jesus, colocar em prática a lei do amor. Colocar em prática a lei do amor é buscar o próximo e dar a ele o que gostaríamos para nós mesmos. O próximo mais próximo são os familiares. Então eu preciso, com Jesus,
perdoar 70 vezes 7 vezes cada falta, dar a camisa para aquele que pede a blusa, esconder da face esquerda o que bate na direita, quando fizer um benefício com a mão direita, esconder da mão esquerda, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, orar pelos nossos inimigos, dizia Jesus, e disse mais: não repila aquele que te pede emprestado, disse Jesus. E em família tem muito disso. E ele não está falando do dinheiro que os outros pedem emprestado, não é isso. Hoje, nas relações, mais do que nunca, nessa vida atribulada que todos nós temos, nesse corre-corre, nessas necessidades materiais de última hora, nós todos nos envolvemos em determinadas situações em que somos chamados a emprestar para os nossos familiares um pouquinho do nosso tempo. Os familiares pedem emprestado da gente um tempinho, pedem emprestado os nossos ouvidos, pedem emprestado o nosso ombro para eles recostarem a cabeça, pedem um pouquinho mais de educação, um pouquinho mais de respeito, eles pedem mais elogios e menos cobranças, eles pedem mais incentivo e menos acusações. Os familiares pedem isso para nós, e nós, aprendizes do Evangelho do Senhor Jesus, precisamos dar isso para eles, mas eles não pedem dessa forma. Às vezes até pedem, me perdoa, e aí a gente faz um meio de campo até falar que perdoa. Nós nos enganamos muito com as relações materiais. Nós precisamos, em família, ceder, mas do Espírito. Numa determinada oportunidade, participando de um trabalho de distribuição de leite e pão para moradores de rua, passamos por, não sei se já contamos aqui, me permitam repetir se já contamos, nós passamos por uma experiência muito interessante, que me chamou muita atenção. Morador de rua só come quando os outros dão comida, ou albergue, a sopa. E aí nós estávamos distribuindo aquele contingente muito grande de moradores de rua. Um rapaz se apartou do grupo e veio direto para a gente, evitando a fila. E eu questionei, falei: meu irmão, você não vai querer pão e leite hoje? Ele olhou bem nos meus olhos e continuou se aproximando e disse: não, eu não quero pão e leite, eu quero um abraço. Os nossos familiares pedem muito isso da gente, um pouco mais de carinho, um pouco mais de conforto moral, um abraço fraterno, um toque, um apertar de mãos. E a gente nessa vida corrida acha que não, acha que dando coisas materiais é suficiente, provendo o lar das suas necessidades físicas e materiais está tudo certo. Não, não está certo não. Nós precisamos dar alimento espiritual, e o alimento espiritual vem do coração, vem do entendimento espiritual, e a família está precisando disso hoje, que a gente exemplifique lá dentro aquilo que nós temos aprendido no Evangelho de Jesus e nas fileiras do Espiritismo, que nos explica que as pessoas que estão conosco são exatamente as pessoas de que nós temos necessidade para progredir espiritualmente. E Santo Agostinho, uma vez mais, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar para nós todos: diante de um problema de relacionamento, aliás, vale a pena ler muito, estudar mesmo essa lição, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem: a ingratidão dos filhos e os laços de família. Lá está escrito, pela opinião de Santo Agostinho, que nós, diante de uma dificuldade de relacionamento, devemos assumir o seguinte comportamento íntimo: um de nós dois é o culpado. Porque quase sempre, quem é o culpado? O outro. E às vezes fomos nós que deixamos o outro daquele jeito numa outra vida, e agora ele não acredita em nós, não confia em nós, não dá a mínima para nós, porque nós já fizemos isso com ele no passado. Então às vezes o causador não é nesta vida, eu não sou o causador, às vezes o causador sou eu em outra vida, e agora estamos aqui para corrigir as coisas, mas principalmente através do exemplo cristão. Então nós precisamos levar ao Jesus para dentro de nossas casas, com a lei de amor? Sim. Mas também precisamos levar o Evangelho, fazer o Evangelho no lar. Diz o ditado popular que família que reza unida permanece unida. Nós já estamos fazendo o Evangelho no lar?
É simples. Um dia por semana, uma determinada hora, reúne a família em torno da mesa, um pouco de água para cada um. Faz-se uma prece antes, abre o Evangelho, leia-se a mensagem que saiu, fecha o Evangelho, faz os agradecimentos e os pedidos, faz uma prece final, pronto. É 10, 15, 20 minutos no máximo com Jesus. Porque quando nós entramos com o Evangelho no lar, nós estamos atraindo para dentro do nosso lar os espíritos que trabalham para o Senhor Jesus, que estão trabalhando para a implantação do amor na terra. Se nós levamos o Evangelho para dentro do lar, da nossa casa, nós estamos acendendo um farol para iluminar as trevas do nosso espírito, dos nossos familiares e dos espíritos que convivem lá, atraídos pelos nossos pensamentos, pelas nossas viciações. E onde os bons espíritos chegam, os maus vão embora, se não quiserem se reformular, se reformar. Então o Evangelho asepsia as nossas casas. Mas olha, nós deixamos entrar dentro das nossas casas programas de televisão de baixíssima qualidade moral, novelas que beiram a sensualidade e a pornografia, programas policiais que mostram o que há de mais indigno na natureza humana, programas que não têm nada de educativo, que só emburrecem os nossos espíritos, mas não deixamos entrar o Evangelho de Jesus. Nós deixamos entrar revistas que só falam da vida dos outros, jornais que só trazem notícias sensacionalistas, e não deixamos entrar o Evangelho de Jesus dentro de casa, e queremos ter saúde na família, saúde no lar e nas relações. Não tem jeito. Nós precisamos mudar, implantar Jesus no lar com o Evangelho e mudar de comportamento. E olha que interessante, nós paulistas temos o segundo melhor canal de televisão do planeta, TV Cultura. A BBC de Londres, numa pesquisa inédita e neutra, chegou à conclusão que a TV Cultura, aqui do estado de São Paulo, é a segunda melhor emissora de televisão do planeta em termos culturais. Quanto tempo nós assistimos de TV Cultura? E queremos melhorar o nosso espírito e da família, introduzindo lixo lá dentro de casa? Precisamos repensar as nossas ações em família para melhorar esta e as próximas. O que temos feito para a próxima? E se tivermos que nascer filhos dos nossos filhos ou dos nossos netos, o que estamos fazendo por eles? Estamos levando-os à evangelização infantil? Para dar a eles um conhecimento evangélico, moral? É uma obrigação dos pais, diz Emmanuel, conduzir seus filhos, seus descendentes para a evangelização. Mas o menino não dá sossego, leva. Trabalhe por o centro, leva. Ele acostuma. Não deixe para ele escolher depois, ele não vai escolher nenhum. A rua é muito mais forte se ele tiver uma vivência lá fora. Então eu preciso repensar isso, fortalecer a família, trazer netos, filhos, para que, se nós tivermos que reencarnar filhos deles, primeiro mandamento de Moisés, terceira e quarta geração, eu venha com pessoas equilibradas. Estou preparando. Então é preciso repensar isso em família. A nossa posição em família é a de consertar situações menos felizes. Não importa quem é o culpado, importa que nós façamos aquilo que devemos fazer, sempre na ótica do Evangelho de Jesus. Mas existe uma outra coisa, e por último, para nós raciocinarmos em termos de família. Quantos filhos nós temos nesta existência? Quantos netos? Nós os amamos. Nós amamos os nossos filhos, os nossos netos, a ponto de dar a nossa vida por eles. Pelo menos a maioria pensa assim, natural em nós nos desdobrarmos pelos nossos filhos e os nossos netos. Ótimo, é assim mesmo. Mas e os filhos e os netos da outra existência? E da outra, que eu também amava e que eu também era capaz de dar a minha vida? Onde é que estão? Onde é que está a minha mãe da outra existência, que eu amava profundamente, e meu pai da outra existência, que eu também amava profundamente? Não sei.
a lógica diz que uma parte deve estar desencarnada e outra parte deve estar encarnada. E o problema nessa situação toda é os encarnados. Sabe por quê? Porque aqueles seres que nós amamos muito, como espíritos, às vezes passam por nós aqui na Terra, precisando da gente, e a gente deixa de ajudar porque não faz parte da família. E aí a gente chega no mundo dos espíritos, no retorno depois dessa reencarnação, e vamos ver que deixamos de ajudar um ente muito querido nosso, que dependia da gente, e nós não ajudamos por bairrismo. Não era meu filho, não era meu sobrinho, não era meu neto, não era nada meu, por que eu ia ajudar? Às vezes, esses que foram muito queridos nossos, estão numa condição reencarnatória agora, que a gente não reconhece. Então pode ser aquele rapaz que lá no semáforo da Andaló me pede uma moedinha toda vez que eu passo lá. Pode ser aquele rapaz que todo domingo na hora do almoço passa lá em casa e pede um prato de comida. Pode ser o filho daquele vizinho que vive quebrando a vidraça da minha casa. Pode ser aquele chato que trabalha comigo, aquele aprendiz chato que trabalha comigo lá no meu emprego. A gente nunca sabe quem são os nossos entes queridos de outras vidas que já estão reencarnados e não estão pertinho de nós. Qual é a solução então? Fazer o bem. Todas as vezes que fomos chamados a fazer o bem. Com isso a gente não só vai fortalecer os laços espirituais com esses espíritos, mas vamos fortalecer os laços espirituais da sociedade como um todo. E começando a ser bom para todo mundo, a gente vai estabelecer, com o nosso exemplo, uma reação em cadeia. E aí, com o tempo, não só consertamos a nossa família corporal, mas também consertamos ou ajudamos a consertar a família social. É nisso que precisamos pensar, em ser bom, primeiro dentro de casa e depois lá fora, para que nós consigamos, sempre que voltarmos aqui, voltarmos em condições melhores, com pessoas mais afinadas com a gente e nós com elas, com pessoas que podem nos ajudar a nos estruturarmos melhor na outra encarnação. E com isso a gente vai aumentando o laço afetivo e espiritual, aumentando a família humana, de forma que quando a gente for planejar a nossa vida lá no mundo dos espíritos, e ao anunciarmos que vamos reencarnar, muitos desses queiram voltar com a gente aqui na Terra. É o que Santo Agostinho fala. Quando anunciamos que vamos reencarnar lá no mundo dos espíritos, muitos amigos nossos de outras existências pedem para reencarnar junto, para que junto a gente consiga um fortalecer o outro. Pensemos nisso. Ninguém está na família errada ou com as pessoas erradas. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas e do jeito certo, mas para fazer o que é certo. Por isso, para termos chance de sucesso nesta existência e nas demais, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.